Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre os desdobramentos das manifestações do último dia 15 deste mês de março em quase todas as capitais e municípios brasileiros. Para falar deste assunto, os nossos convidados são o professor da pós-graduação de Desenvolvimento Regional da FURB, Ivo Marcos Tais, e o jornalista Alexandre Gonçalves. Alexandre, os manifestantes foram para as ruas, falaram da corrupção e pediram o impeachment da presidente. A presidente acabou de ser eleita, né, como você mesmo falou, numa eleição apertada. Nesse primeiro momento, falar de impeachment é meio incoerente? Qual a tua leitura? Como eu falei no bloco anterior, está muito claro que o processo eleitoral, né, que a gente viveu em outubro do ano passado ainda está muito vivo, está muito latente. Foi uma diferença mínima, né? Então, e esse processo fez com que as pessoas estivessem se manifestando desse jeito. Eu vou falar duas coisas que eu tenho falado muito insistentemente nos meus comentários. As mobilizações são muito legítimas, é uma conquista. Eu acho que o povo tem que ir para a rua. Realmente, a corrupção é uma vergonha, tem muitos e muitos problemas no país, parece que as coisas se perpetuam e sempre ficam do jeito que está. Então, eu acho que o povo tem que se mobilizar mesmo, mas com muita informação. E outra coisa que eu vou falar, que eu sou totalmente contra o processo de impeachment. Porque não há fator que legitime isso. Pô, quer dizer, eu não gosto desse governo, eu vou tirar. Não, podem até fazer uma crítica forte ao governo, né? Eu acho que é importante fazer essa crítica, mas o processo, não há nenhuma denúncia formal contra a presidente no exercício da presidência que possa impedi-la de continuar governando por esse tempo. Então, são duas coisas diferentes. Lembrando que eu acho que o grande problema é a informação das pessoas. As pessoas têm que ter clareza. Nesse ato aqui em Blumenau, que foi um ato muito bacana, um ato muito cívico, volto a falar isso, tinha gente portando cartaz da intervenção já. Uhum. Eu participei de um debate na RIC TV Record esses dias, onde uma das pessoas que estava organizando uma das linhas das manifestações defende esse processo de intervenção já, sem ter uma clareza de como é que isso daria, que é uma coisa absurda. E lá pelas tantas ainda comentou, olha, mas o Bolsonaro era um bom cara. Bom, aí nós estamos com um problemão, né, cara? Quando alguém que se diz líder de uma manifestação fala isso. Então, a manifestação é muito legítima. Agora, as pessoas devem se informar um pouco mais, ter clareza e não apontar somente para só querer que seja o governo federal e ter mais clareza, né? Pô, quem é que eu votei, né? Como é que eu me relaciono com isso, né? Dizer, as coisas são só em Brasília ou tem muita coisa aqui? Blumenau teve alguns escândalos que também não estão esclarecidos. A gente vê coisas absurdas na nossa aldeia. Então, tem que ser vigilante com o governo federal e com toda a classe política, né? Uhum. É isso que eu entendo. Agora, o processo de impeachment, para mim, realmente, ainda é um desdobramento da eleição do ano passado. Professor Ivo, o governo do presidente Lula e agora, já entrando no segundo mandato do governo da presidente Dilma, parece que fica um pouco claro que a classe média não foi atendida dentro daquilo que eles esperavam. Nós vamos ver os banqueiros ganhando muito, uma redução da desigualdade, e a classe média agora está pedindo... O que a classe média está pedindo? O que exatamente a classe média... Porque é a classe média que está aí fazendo a reivindicação. Então, tem alguns poréns. Acho que não vamos ter muito tempo para trabalhar isso tudo, mas vou tentar ser bem breve. Primeiro, eu tenho um problema com esse conceito de classe média. Uhum. Eu vou muito mais por uma compreensão de que nós estamos tratando de um conjunto de indivíduos que são detentores de uma
parte importante da renda, da propriedade da renda no Brasil, que não são exatamente os que estão no topo, mas também não estão na base. Agora, o conceito de classe média é equivocado, eu vejo problemas muito sérios com isso. Apenas, essa gente que a Marilena Chaui, em 2013, criticou tão fortemente, está pedindo coisas que já tem sobrando. Quer dizer, não é uma gente que passa fome, que passa frio, que não tem teto, que não tem terra. São as pessoas que têm, no mínimo, um teto, um carro, que têm para comer, enfim. Essas pessoas, elas podem reclamar com alguma justeza de algum aumento de gasolina ou coisa do gênero. Agora, esse tipo de gente, que não é exatamente o suprassumo, aquele 1% lá em cima, mas que também não é a base, isso que está aí nos 30% aí que são movidos pela propaganda das grandes redes da mídia brasileira, eu acho que estão sendo desinformados e estão sendo extremamente sectários nas suas manifestações em defesa dos seus próprios interesses. Vamos lá. Que há uma concentração de riqueza, certamente. O número de ricos, super ricos no Brasil cresce. Eu tenho dados sobre isso. Mas, de outro lado, também houve um içamento dos miseráveis para o estamento dos pobres e dos pobres em direção a isso que tem chamado equivocadamente de nova classe média, classe C. Essa gente não é pouca, são milhões, são dezenas de milhões de pessoas. Essas pessoas passaram a comer de manhã, de meio-dia e de noite, que era uma promessa do presidente Lula. Agora, esse povo que agora vai para as ruas, ele vai, em grande medida, pelo que o Alexandre acaba de falar, desinformação. Mas, de outro lado, também por raiva. Quer dizer, estão desacostumados a viver numa democracia e a respeitar as instituições democráticas. Eu vivi por quase 5 anos num país chamado Alemanha e o Helmut Kohl estava lá há mais de 1 década e meia no poder. E isso era não só legítimo, era legal. E está bem. Então, naquele sistema, aquilo lá era o caso mais democrático. Um mesmo indivíduo ocupando a chancelaria daquele país. No caso do Brasil, nós vamos ter um problema um pouquinho diferente desse ponto de vista da questão que você levanta, que é o seguinte: nós vamos ter uma dificuldade de fazer com que haja uma distribuição maior de renda para além dos programas sociais. Que o programa Bolsa Família, tão criticado, ele é criticado justamente por essa parcela da população que eu digo mal informada, porque ela não sabe que ali é uma pequena fração do orçamento que vai muito mais dinheiro para rolar a dívida pública, cujos detentores são banqueiros, são os grandes financistas do país, etc. Essa gente leva 150 bilhões de reais por ano do orçamento público. Enquanto que, para o caso específico do Bolsa Família, nós temos uma ninharia, uma coisa de 5 bilhões de reais, e olhe lá. O que aconteceu no caso do Bolsa Família, muito rapidamente, havia algo como 5 milhões de famílias que já recebiam benefícios do governo Fernando Henrique Cardoso. Com a unificação daqueles cartões todos, no modelinho que o Lula depois acabou implementando, esse número de famílias passa para 15 milhões. Quer dizer, se beneficia mais gente. E essa gente, ganhando dinheiro, foi gastar. Aonde? No mercado, que vai vender as coisas e vai fazer a economia movimentar. Isso significa quase 50 milhões de pessoas que ganham algum recurso para poderem sobreviver melhor. Então, desse ponto de vista, eu não vejo maiores dificuldades. Bom, o nosso tempo aqui é curto, né? Eu já quero agradecer a presença do Alexandre, quero agradecer a presença do professor Ivo Tais, e a gente fez um rápido, digamos assim, olhar sobre as manifestações do dia 15, e eu acho que num outro momento nós vamos ter que voltar aqui e melhorando esse nosso olá. Obrigado, Alexandre, por estar aqui. Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado, Ivo. Muito obrigado também. Um grande prazer estar com você, Carlos, e com o Alexandre também.
Bom, chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor da pós-graduação de Desenvolvimento Regional aqui da FURB, Ivo Marcos Tais, e do jornalista Alexandre Gonçalves, que analisaram aí as manifestações do dia 15 de março. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.